Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quinta-feira, 26 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo mais uma assembleia de estudantes da Universidade de São Paulo. Porém, no contexto da greve da USP, que já dura aí mais de um mês, essa foi uma assembleia diferente. A gente vai tentar explicar aqui rapidamente como a gente entendeu os acontecimentos. E houve, né, mais acontecimentos importantes essa semana que mudam um pouco os rumos da greve. Para começar, vale a gente dizer que na terça-feira houve o lançamento da Circular 005 de 2023 do gabinete da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Resumidamente, esse gabinete descumpre o tímido acordo, né, que a reitoria fez com os estudantes, das reivindicações dos estudantes, as poucas reivindicações, rompe com a reivindicação de não punição aos estudantes grevistas, inclusive se alastra para além, né, dos estudantes grevistas, já que na prática essa circular pode ou poderá levar, caso ela continue de pé, à expulsão de de milhares de estudantes da USP. É uma coisa extremamente inacreditável, autoritária, antidemocrática, absurda. é, E em decorrência dessa circular, que vale dizer que essa circular inclusive vai contra outros pontos da greve estudantil que já tinham até sido atendidos, né, como a contratação de mais professores, que foi aí uma das principais pautas da greve, né, no topo das reivindicações, já que, caso haja tanta reprovação, vai ter salas superlotadas, com muitos alunos, e aí a falta de professores, mesmo com se mantidas as contratações que foram conquistadas, mesmo que sem o gatilho automático, que é uma reivindicação de já ter professor assim que um professor sai da USP, né, já conseguir contratar logo sem maiores dificuldades. Então, na prática, é uma medida que vai contra toda a greve da USP, essa circular. Enfim, em decorrência dessa circular, a greve que já estava aparentemente se encaminhando para o fim, ela voltou a ganhar força, né? Já que foi marcada uma Assembleia Geral dos Estudantes para quinta-feira, dia 26. Porém, na quinta-feira, aconteceu a ocupação de um prédio da administração, da burocracia, da USP, que antigamente eram os blocos K e L do CRUSP, o conjunto residencial da USP. Já uma reivindicação histórica do movimento estudantil da USP, a devolução desses blocos aí para serem moradia estudantil, devido aos gravíssimos problemas de moradia, de permanência na Universidade de São Paulo, que também foram aí parte das razões da greve, dessa atual greve e não só dessa, né? Mas houve essa ocupação, que inclusive já foi legitimada pelo Ministério Público, que foi lá ouvir, se comprometer a ajudar nas negociações com a reitoria, porque é evidentemente uma medida absurda que veio aí da burocracia da Universidade de São Paulo para punir estudantes pela greve. E essa ocupação então aconteceu na quinta-feira, antes da Assembleia Geral dos Estudantes. Em decorrência disso, houve uma divisão das forças do movimento estudantil no momento, e parte das organizações optou por não participar dessa Assembleia, por não reconhecer, inclusive, pelo menos em alguns casos, que essa Assembleia era uma Assembleia Geral dos Estudantes. Mas a maioria que estava lá, né, participando, considerava essa uma Assembleia Geral dos Estudantes e, e não uma, por exemplo, uma Assembleia da ocupação do Bloco K, por exemplo.
Então foi votada a manutenção da greve e o Bloco K segue ocupado e então teve essa divergência aí no movimento estudantil. Então, resumidamente, esses são os fatos políticos. A gente ainda não conseguiu, tentamos pegar aí alguma entrevista, alguma declaração, alguma coisa com a ocupação, mas ainda não foi possível enquanto a gente tentava. Nas coberturas que nós do Mesa de Debates estamos fazendo dessa greve da USP, para quem está acompanhando, quiser acompanhar, a gente vai via colocar alguma declaração, algumas palavras aí com relação à ocupação. Porém, nesse vídeo de hoje, a gente vai trazer apenas as falas que a gente conseguiu pegar na Assembleia dessa quinta-feira, dia 26. Então, fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar. E assim que a gente conseguir maiores informações, a gente traz para o nosso canal. Eu tô aqui com o Lucas, da UJC, e eu queria saber, teve bastante confusão aqui, né, até a Assembleia começar, nesse local agora, e com a ocupação também, que aconteceu hoje, aconteceram várias coisas. Eu queria saber primeiro, com relação às punições, qual é a importância de continuar a greve ou de como continuar a luta, né, no contexto dessas milhares de expulsões aí que podem acontecer a partir do que a reitoria lançou ontem? E qual é a questão aí que você, com relação a essa disputa se ia ter Assembleia ou não, caso já esteja um consenso aí que vocês possam falar, né? Qual é a questão que está aqui? Por que vocês estão na mesa ainda? Bom, basicamente a garantia da continuação da greve é para que não haja represália contra os estudantes, né? A gente sabe que esse é mais um ataque da reitoria para fazer o movimento recuar, para mostrar mais uma vez o caráter estrutural elitista, né, da universidade, o caráter burguês dela, e um ataque direto à juventude trabalhadora, que é quem compõe essas milhares aí de estudantes que vão acabar sendo expulsos, sendo reprovados, jubilados, a partir de uma medida autoritária da reitoria, né? Então a continuidade da greve, ela garante que a gente consiga mobilizar os estudantes dos cursos que permanecerão em greve, mobilizar os estudantes dos cursos que não estão em greve, mas que podem retornar à greve, e assim barrar, né, essa medida de represália dos estudantes e avançar aí na construção aí de uma universidade popular, avançar numa mobilização constante contra os diversos ataques que a gente está sofrendo, tanto a níveis estaduais, né, por parte do governador, que também se resume aos níveis que estão aqui dentro da USP, né? Os níveis as questões de privatização que estão acontecendo no Estado, elas estão interligadas ao projeto de sustentabilidade que é imposto pela USP, que a reitoria defende, e a greve, ela entra em contradição a isso, né? Ela é uma tática que o movimento estudantil tem utilizado para garantir esses avanços, e agora houve um período de radicalidade maior, porque também houve uma intensificação por parte da reitoria de radicalidade deles, que é a punição dos estudantes, né? Seja ela por uma perseguição, né, para os estudantes grevistas, e aí fazendo eles jubilarem, serem expulsos, aqueles, principalmente os recém-ingressados, né, os calouros que vão acabar sendo expulsos, e aqueles que já estão há mais tempo jubilar ou até mesmo reprovar um semestre inteiro. Sobre o que aconteceu antes, né, e a disputa que estava aqui antes. A gente permanece na mesa como JC, porque não houve consenso dentro do DCE, o DCE eleito, de que a gente deveria ou não fazer essa assembleia. Nós da UJC entendíamos que a assembleia era necessária de acontecer, que tinham coisas a serem discutidas, não só a continuidade da greve, como a ocupação do Bloco K, né, que é uma demanda histórica dos estudantes. Então houve essa disputa, nós defendemos a posição de acontecer a assembleia está acontecendo, as outras forças do DCE até estão presentes, mas nós, como JC, fomos eleitos para conduzir a mesa. E é isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Alexandre, do ECOAR, constrói o CAF, o Centro Acadêmico da Filosofia também, e eu queria saber o seguinte, primeiro, qual é o caminho de luta que vocês acham necessário aí contra essas
expulsões e ameaças de expulsões que a reitoria está tentando para cima de milhares de estudantes até, né, nesse processo de luta, de greve. E qual o caminho de luta, então, nesse contexto da greve? E também com relação a essa assembleia, se você quiser comentar, se você já tem alguma coisa discutida entre vocês, né, sobre a importância dessa greve, a legitimidade ou não dela, se vocês estão participando, enfim. Então, a gente foi surpreendido com esse ato da reitoria, né, que a gente considera que é um ato de extrema violência por parte dos estudantes que têm o direito de fazer greve, assim. Então, todo movimento que é legítimo do corpo estudantil é violentado por esse ato da reitoria. Então, isso aqui é uma repercussão natural, né, da insatisfação do corpo docente, discente. E é um momento histórico, assim. Então, ocupar esse prédio não é só uma ocupação, é um ato de demonstrar uma insatisfação frente à reitoria. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando, a gente está aqui acompanhando a Assembleia, né, a Assembleia da Ocupação, e vai ver como é que está se desenrolando, dependendo da votação, ainda está acontecendo, e trabalhar ativamente para construir, se isso conseguir realmente fazer frente à violência que a reitoria está impondo aos estudantes, né, que é algo assim, sem precedentes. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Pedro, do Já Basta e do Socialismo ao Barbárie, e eu queria saber, primeiro, como vocês estão encarando essa assembleia aqui, esse processo que se desenrolou hoje na USP, né, com vários acontecimentos aí, a assembleia acabou mudando de local de última hora. Vocês estão vendo ela como uma assembleia geral dos estudantes, com a assembleia da ocupação, ou vocês não se posicionaram ainda, estão analisando, vocês estão participando, enfim. Qual a análise de vocês nesse momento da greve, nesse momento dessa assembleia? E além dessa análise da conjuntura mais de agora mesmo, eu queria que vocês comentassem o caminho de luta que vocês acham necessário contra essa medida autoritária da reitoria de até poder demitir milhares de estudantes, expulsar milhares de estudantes. Enfim, eu acho que, claro, a ocupação que aconteceu aqui no Bloco K, que era originalmente para ser um lugar de moradia estudantil, mas pelo abandono dessa pauta por parte da reitoria, acabou virando um prédio administrativo. E isso aconteceu, essa ocupação aconteceu sem dúvida em reação a uma circular que foi imposta ontem pela reitoria, ontem, quarta-feira, que é uma circular basicamente que ela vai contra completamente a ata que eles impuseram, né, como concessões mínimas, né, principalmente o ponto 16, que estabelecia a questão da reposição das aulas, e o ponto 24, que estabelecia a não punição. Então é justamente uma circular que coloca ali, ela regula o número de faltas mínimas para cada estudante, que basicamente está implícito aí, principalmente a reprovação automática para aqueles setores e para aqueles estudantes que estão em greve já na sua 5ª semana de greve, né? Principalmente o pessoal da FEFELESH, da EASH e também alguns outros setores. Então, justamente, é um ataque gravíssimo, que não existe precedente dentro do movimento estudantil da USP, e justamente demonstra o caráter de classe e demonstra o alinhamento dessa reitoria com o governo Tarcísio, que demitiu de forma autoritária os trabalhadores grevistas do dia 3, demitiu, se não me engano, 8 trabalhadores, e também na Unicamp existe, por parte também da própria reitoria alinhada ao governo Tarcísio, um não cumprimento dos acordos com os grevistas e colocando uma punição aos estudantes a partir dessa reposição de aula. Então, a partir disso, aqui aconteceu, nós não participamos da ocupação, podemos aqui debater, enfim, o método, se foi legítimo ou não, mas eu acho que o que para além disso, é a necessidade de nós defendermos os companheiros que estão lá dentro, né, que fizeram essa ocupação justamente em reação a essa medida extremamente autoritária. E pensando nisso, nós defendemos que fosse realizada uma assembleia aqui na frente do Bloco K,
né? Inclusive existiu um tensionamento por parte de alguns outros setores, pelos setores do DCE, para que não tivesse assembleia aqui na frente, né? E a democracia estudantil venceu e colocou realmente a necessidade de ter essa assembleia para justamente discutir os próximos passos da luta e discutir também a questão da ocupação. E para nós, o que está colocado, obviamente, nessa questão é a necessidade da gente derrubar imediatamente essa medida, que é uma medida extremamente autoritária. Só que nós entendemos que nesse momento, a partir né, do desmonte que vem feito, da desmobilização que vem sido feita pelos setores das direções do DCE, alguns setores também do CAEL, que vem desmobilizando a greve, que vem, enfim, inclusive quiseram sair de greve não tendo um termo de não retaliação aprovada e concedida pela reitoria. Nesse momento nós defendemos que não tem como a gente sair de greve, né, mesmo com as condições duras para a continuidade, mas justamente nós não podemos nesse momento abaixar a cabeça para essa medida. E o que vai determinar isso é a luta dos estudantes em toda a unidade, né? Unidade, inclusive, com os setores que não defenderam a greve, os setores que defenderam a greve, os setores que estão ocupando, os setores que são contra a ocupação. É necessário uma unidade em torno de todo o movimento estudantil nesse momento, para a gente centralizar a continuidade da greve até essa medida cair. Até essa medida cair e até ser assinado um termo de não retaliação aos estudantes e de uma reposição de aula que seja democrática e que atenda à necessidade de todos os estudantes, sobretudo os estudantes trabalhadores. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o João, estudante independente da Geografia, e está acompanhando a Assembleia aqui. E eu queria saber o seguinte, como você está analisando aí, né, caso você já tenha parado para ver tudo que aconteceu hoje, essa bagunça, né, vamos dizer assim, que a Assembleia acabou parando aqui na frente do Bloco K, do antigo Bloco K, e qual é o balanço aí desse momento da greve para você, né, nesse contexto de vir parar aqui, ter gente que não está, organização que não está participando, que está achando que a Assembleia é uma Assembleia da ocupação, por exemplo, né, e não uma Assembleia Geral dos Estudantes. Enfim, qual é o seu balanço sobre o que está acontecendo aqui e qual é o caminho que você acha melhor para combater as possíveis expulsões de milhares de estudantes e, enfim, lutar pelas reivindicações que já estavam postas? Eu tô bem dividido, assim, depois das coisas que aconteceram, né? Então, a circular que saiu, ela coloca em xeque muitas coisas, né? A primeira vez que eu vi, eu achei que já tinha sido revogada, porque o Paulo Martins mandou lá o ofício pedindo revogação, e que os trâmites internos da faculdade iam acabar com isso, né? E essa circular, ela vem num contexto de desmobilização da greve, né? Então, não tem muito o que fazer a partir disso, né? E se os trâmites internos da faculdade revogassem o circular, eu acho que a greve acabaria mesmo. Agora, existem duas coisas que mobilizam, quer dizer, não mobilizam, mas põem complexidades a mais na greve, que é a ocupação por conta da circular e o cinismo da reitoria de manter essa circular, né? Eu fico muito dividido porque eu não sei se o melhor método é de fato manter a greve e tendo em vista a ocupação, e a ocupação sendo uma projeção de pressão com a reitoria, porque eu não acho que a gente consegue sustentar essa ocupação, nem mesmo os estudantes que estão lá dentro, né? E não sabemos quantos estudantes estão lá dentro de fato, né? Então isso também é algo que denota uma dificuldade de articulação, né? Quer dizer, uma dificuldade de tirar essa circular, que eu acho que é o ponto central, né? Tirando a circular, a gente sai no 0 a 0 da greve, né? Então, que eu não acho que isso é de todo mal, né? Sendo um pouco otimista demais até, acho que da maneira que a greve foi construída, não tinha outra possibilidade a não ser esse 0 a 0. E aí, acabar com a greve e voltar à vida nos cursos seria também uma possibilidade de mobilização e discussão do momento que estamos vivendo, né? Então, eu não sei qual que é o melhor método, não sei qual que é a melhor tática, eu não sei o que a gente tem que fazer. Eu só acho que
por exemplo, o DCE não ter participado dessa assembleia e não ter composto a mesa por inteiro, eu acho que foi um ponto de desarticulação dos estudantes, porque, enfim, votamos coisas que não precisavam ser votadas, discutimos, tivemos que votar como a gente ia compor a mesa, enfim, deu uma demorada, né, na coisa. Então, não sei, só para dar uma concluída, né, eu acho que nesse momento existe um potencial na ocupação de pressionar a revogação dessa circular, mas que a própria circular já ia cair por terra, porque os discentes, né, os docentes, eles estavam já muito mobilizados para acabar com essa circular no Conselho Universitário, né? Então, assim, é um fato político, mas o que a gente consegue tirar dele com o atual momento de mobilização que a gente tem, eu não sei. Eu acho que é bem complicado, assim. Então, também a permanência da greve, que isso é uma coisa que o Rebeldia diz muito e que eu concordo, né? Manter a luta pela vontade de lutar, então a greve pela greve é desgastante, né? E não tem uma aderência nos outros, no corpo estudantil que não está colando nessa greve, né? Então, não sei, acho que meu balanço iria nesse sentido, assim. Não sei qual que é como que a gente consegue impedir esses avanços neoliberais, mas um dos caminhos é fazendo meio que um trabalho de base, assim, passando de sala em sala, discutindo, chamando assembleia, chamando reunião de curso e construindo as bases esse entendimento do que é importante pra gente tocar a luta a partir de agora, né? Acho que é isso. Entendi, obrigado. Eu tô aqui com o Marcos, da esquerda marxista, Liberdade e Luta, da Morcrusp. E eu queria saber o seguinte, pela esquerda marxista, como vocês estão vendo essa assembleia de agora, né, que teve uma série de confusões aí, até com relação ao local que ia acontecer a assembleia, acabou aparecendo aqui. Vocês consideram isso uma assembleia geral ou não, já que aconteceu aí em relação à ocupação nesse lugar? E além do posicionamento de vocês com relação a essa assembleia, qual caminho de luta vocês acham necessário tomar nesse momento, principalmente por causa do anúncio da possível expulsão de milhares de alunos da USP? Tá. Primeiro, a gente não considera uma Assembleia Geral dos Estudantes, né? Por não ter, na verdade, nenhuma representação real. Essa Assembleia aqui, tal como foi posta, na verdade, não foi colocado pela base estudantes, né? Foi uma decisão, basicamente, de um grupo de 22 pessoas que ocuparam, pela sua própria cabeça e sua própria ação, tipo, o prédio e colocaram, né, o movimento, tipo, numa situação de risco muito grande por uma mera irresponsabilidade infantil. Inclusive que se passam como independentes, etc., quando não são, né? Tipo, na verdade, ser organizado pelo MEPR, né? Que é uma organização maoísta que se confunde com autonomistas, etc. e tal. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que, assim, sobre a questão do modo como levar a luta, o oposto disso, né? O oposto, porque esse é um modo que coloca em risco, inclusive, a unidade do movimento, né? Porque ao invés de ser construído na base, com conjuntos de estudantes, etc., um pequeno grupo toma as decisões e força, né, a base a agir do modo como eles entendem que tem que agir. O mais correto agora, frente à repressão da reitoria, é tentar discutir com o conjunto dos estudantes, não só aqueles dos institutos mais afetados, mas de pensar uma mobilização. E aí a forma mais acabada é realmente a se colocar na discussão para pensar se é a continuidade da greve, se é a formação de paralisações, etc. Mas é necessária uma resposta a essa medida de repressão da reitoria, mas uma resposta sempre buscando a unidade do movimento, né? Porque se a gente não conquistar a unidade dos estudantes para fazer frente a esse ataque, inclusive para conseguir suas reivindicações, a gente vai ter não só uma não conquista das pautas, como uma repressão muito forte que pode desmoralizar o conjunto do movimento. Se fica, sei lá, pouquíssimas pessoas aí, porque foi assim que está sendo constituída essa ocupação, e vem uma repressão da polícia, não tem o que se fazer, né? Vai ser uma derrota vexatória para o movimento,
pela atitude de um pequeno grupo que toma as medidas de modo irresponsável. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Adler, estudante da Geografia, constrói a OSL, e eu queria saber o seguinte. Primeiro, como vocês estão vendo o dia de hoje, que foi bem conturbado aqui na USP, né? Teve uma série de coisas antes da Assembleia acabar aqui na frente do antigo Bloco K, né, de moradia. E eu queria saber, então, qual é a conjuntura que vocês veem dessa Assembleia nesse momento, dessa ocupação, a legitimidade da Assembleia ou não, né? E para além dessa análise mais dessa conjuntura bem específica de hoje, como vocês acham que é o melhor caminho de luta contra as expulsões, as milhares de expulsões que podem acontecer, né? E, enfim, sem contar o resto da luta dos estudantes. A gente vê esse momento de mobilização e organização da USP como muito positivo, né? A gente vinha de anos de esvaziamento do movimento aqui, com, enfim, uma vanguarda muito enfraquecida, pouco numerosa. E a gente vê essa situação mudando de forma muito radical, assim, com a mobilização. E a gente defende a ação direta como método de construção de força social mesmo. Então, foi muito positivo toda essa mobilização, mas a gente chegou aqui com desfalques de formação, de quadros, a gente chegou com desfalques de acúmulo das pessoas mesmo, de prática. Então, a gente acabou, do começo até aqui, tanto por uma questão de linha de algumas forças, quanto por essa questão de falta de acúmulo do movimento mesmo, um movimento que foi se enfraquecendo ao longo das semanas e não conseguiu sair da pauta que a reitoria fazia em cima do nosso calendário, em cima das nossas propostas, sempre limitando, e a gente sem uma organização de direção suficiente para tanto responder, quanto não aceitar ser pautada, quanto propor uma radicalização que seria necessária na construção do processo enquanto ele ainda estava massificado. Então a gente chega agora, no final de mobilização, que a gente tem uma base engajada ainda, a gente tem uma vanguarda que se formou muito numerosa com o processo, mas a gente tem uma descontinuidade, porque tem um esvaziamento nos cursos, mas a vanguarda quer continuar a mobilização também, e ela se encontra meio abandonada por algumas direções. E, enfim, acho que essa assembleia aqui ela é muito simbólica sobre isso. A gente viu, por uma questão de tensionamento, por uma questão de divergência, o esvaziamento dela por duas forças que se colocam, né, enfim, como direção do DCE, como direção do nosso movimento, que seriam muito importantes para estarem aqui organizando e impedirem que os tensionamentos que aconteceram no início da Assembleia, por exemplo, que ameaçaram dividir e rachar o movimento, nesse momento que é muito importante, eles poderiam ser mitigados, assim como outras coisas, como continuidade da mobilização, enfim. Essas forças que não compuseram essa Assembleia, elas se furtaram de compartilhar o seu acúmulo, compartilhar o seu papel mesmo, cumprir o seu papel como diretoras do movimento. Elas preferiram manter a sua posição e rachar com a UJC, né? A gente vê esse espaço como muito importante, é um espaço da base dos estudantes, acho que é o necessário para o que a gente chama de uma assembleia estudantil, uma assembleia numerosa, não é a mais numerosa, isso reflete um pouco ao desgaste da greve, mas se manteve num número por causa justamente do que o chamado da ação fez. Assim. O pessoal veio muito interessado no que tinha acontecido, no pessoal que tinha tomado atitude, que tinha ocupado, e comprou para construir a luta, porque, enfim, é uma coisa que chegou justamente para quebrar as nossas pernas, assim, e é muito importante que a gente realmente barre essa medida, porque ela quer bater o martelo em cima do caixão do movimento estudantil da USP, né? E, enfim, pautar também de forma autoritária o final da nossa greve. Então é isso, assim, a gente defende a ação direta com o método sempre, só que ela precisa partir das bases, precisa ser massificada. Então, apesar de agora defender a ocupação, defender a construção dela, defender que a Assembleia assuma o papel como movimento estudantil e continue construindo essa mobilização, a gente vê problemas em continuar com esse método de tocar ações espontaneístas, tocar ações separadas da base, enfim, e também das direções de não assumirem seu papel na direção da base. Tá bom, obrigado.